Bem, boa noite, pessoal. Quem vos fala aqui é o professor Damião Inácio, tá? Dando continuidade às abordagens da disciplina de Física Radiológica e Instrumentação Nuclear. Quando eu falo instrumentação nuclear, inicialmente, eu estou falando de uma maneira de nós detectarmos a radiação, a presença da radiação, uma vez que ela não interage com os nossos sentidos. Tá? Se ela não interage com os nossos sentidos, foi necessário criar equipamentos que detectem sua presença. Então, esses equipamentos que detectam a presença da radiação são chamados de detectores. Eu iniciarei hoje fazendo a abordagem do detector gasoso, ou dos detectores gasosos. Na verdade, vamos ver apenas um tipo de detector gasoso e as próximas aulas vamos dar continuidade vendo a característica de cada um dos detectores. Tá? Então, nos detectores gasosos, como o próprio nome já diz, ele utiliza gás como meio de interação da radiação com a matéria, e essa interação da radiação com a matéria que ela vai ser medida, que ela vai ser mensurada, tá? Existem outros tipos de detectores, como detector sólido e detectores líquidos. Os detectores sólidos e líquidos são chamados de detectores cintiladores, enquanto que os gasosos eles vão interagir a partir de ionização, tá? Então, os detectores gasosos, eu tenho três tipos básicos. Isso aí vocês estão vendo que, assim como em sala, eu não trabalho com muito texto, né? Então, depois vocês, no estudo, vocês vão parando e escrevendo isso que eu estou ditando, tá ok? Isso já induz vocês a fixarem melhor o conteúdo abordado. Sim, então voltando, existem três tipos de detectores gasosos, certo? Que eles vão agir diferentemente e vão ser utilizados de maneiras diferentes. O primeiro detector gasoso que eu vou falar para vocês, vai ser o de hoje, vai ser o detector chamado câmara de ionização. Então, a câmara de ionização é o primeiro tipo de detector sólido, que utiliza uma voltagem menor e é empregado para a detecção de determinadas irradiações, ok? Qual outro tipo de detector gasoso que existe, professor? Existe um detector chamado detector proporcional e existe um detector chamado, que é o mais famoso, vocês já devem ter escutado o nome, que é o detector Geiger-Müller, certo? Então todos esses utilizam na sua composição uma câmara com gás no seu interior. Quando eu falo em câmara de ionização, que está representado por essas duas figurinhas aqui, existem várias geometrias possíveis de poder fazer uma câmara de ionização, de acordo com o tipo de aplicação que eu vou ter. Então, quando eu estou falando câmara de ionização, nada mais é do que o quê? Uma câmara, certo? Aqui dentro eu vou ter um volume de ar, especificamente ar, certo? Então, qual é o gás que eu utilizo aqui? O ar. Então, vai ser um composto gasoso, vai ser uma mistura de gases que vai ter a composição semelhante à composição do ar que nós respiramos, ok? Então, ela vai simular o ar que está fora desse compartimento. Então, quando foi falado já para vocês, quando a radiação X ou radiação gama passa no ar, ela faz o quê? Ela ioniza esse ar, porque é uma radiação ionizante. Essa ionização vai gerar íons no ar, logicamente, porém, esses íons vão logo se recombinar, porque vou ter o cátion, que é o íon positivo, e o elétron, né? Onde eles vão se atraírem, por apresentarem cargas opostas, vão se recombinar e vão se estabilizarem novamente. Quando esse ar está aqui dentro, certo? Então, o ar está dentro da câmara. Então, aqui dentro tem um ar, aqui dentro tem um ar. O que vai acontecer? A radiação vai passar, certo? Lembrando, isso aqui é para radiação gama ou radiação X. A radiação vai passar. Essa radiação, ao passar por essa câmara de gás, o desse gás é o ar, mais uma vez enfatizando, e esse ar ele pode estar pressurizado ou não, certo? Pode estar sob pressão ou não, mas é importante que frisar que é o ar, diferentemente de outros detectores gasosos. Eu vou gerar o que? A ionização nesse ar. Se fosse em ambiente livre, o que aconteceria? O ar rapidamente se recombinaria. Então haveria a recombinação, onde elétron era atraído pelo cátion, eles se recombinariam e
formaria novamente íons, aliás, formariam átomos, deixavam de ser íons, iam formar átomos ou moléculas estáveis eletronicamente falando. Só que entre os polos aqui eu tenho uma diferença de potencial, certo? Eu tenho uma DDP ou uma tensão, são todos sinonímios. Então eu tenho um polo negativo, um polo positivo, certo? Isso aqui gerado através de uma diferença de potencial, onde as cargas positivas vão se atrair para o polo negativo e as cargas negativas vão se atrair para o polo positivo. Essas cargas negativas vão formar uma corrente elétrica, tá? E a intensidade dessa corrente elétrica vai ser medida, tá? Tá aqui o A de ampere, que é de corrente elétrica, é medidor de corrente elétrica. Então, qual a diferença da ionização que acontece dentro da câmara de ionização quando comparado com a ionização que acontece no ar? No ar não existe essa força, certo? Não existe, na verdade, essa diferença de potencial, onde eu vou separar. Tipo, quem vai separar inicialmente vai ser a energia da radiação. A radiação interagiu, separou, eu vou ter elétrons, tá? Esses elétrons vão ser coletados. Então, todos os elétrons que forem ionizados, eles vão ser atraídos pelo polo positivo, vão formar uma corrente elétrica, eles vão ser coletados. E a intensidade dessa corrente elétrica vai ser diretamente proporcional à quantidade de radiação que passou. Ok? Então, essa quantidade, quanto mais radiação passar, quanto mais radiação atingir, mais radiação vai ter interação, gerando elétrons. Esses elétrons vão gerar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai ser medida. Então, assim funciona uma câmara de ionização. Ok? Então, passou radiação, separou, né? A quantidade de íons gerados no ar vai ser o quê? Vai ser a exposição. Então, eu gerei uma exposição aqui. Essa exposição, porém, não vai haver a recombinação, porque vai gerar uma atração a partir de um polo, polo positivo, gerando uma corrente elétrica, e a corrente elétrica sendo medida e sendo diretamente proporcional à quantidade de elétrons, que por sua vez é diretamente proporcional à intensidade da radiação que passou pela câmara de ionização, tá? Exemplificado por esses equipamentos aqui. Então, a gente verifica que o quê? Primeiramente, a câmara de ionização é utilizada para verificar irradiações. Então, quando a radiação está atingindo, a gente não vai medir a atividade de fontes, não vai medir nada, vai medir irradiação. E ela é utilizada muito no radiodiagnóstico, tá? E na medicina nuclear também. Eu trouxe alguns exemplos aqui na frente, tá? Aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma câmara de ionização de poço, onde a gente coloca fontes radioativas aqui dentro, certo? Emissores gama. Desculpem. Essas fontes radioativas, elas vão ser medidas para a gente saber a atividade que ela vai ser administrada no paciente. Aqui é um radiofármaco. É um equipamento, é um produto utilizado na medicina nuclear com a combinação de um fármaco com um radionuclídeo. E antes de nós contaminarmos o paciente com a fonte radioativa, é necessário saber qual foi a dose, qual foi a atividade administrada, certo? Então aqui eu tenho, isso aqui comumente é chamado de curiômetro, certo? Que faz parte de praxe da medicina nuclear, certo? E nós temos aqui outro exemplo, que é o levantamento radiométrico, onde aqui está a câmara de ionização, aqui dentro poderia ser um equipamento de raio-x convencional, uma tomografia, enfim, onde faz-se o disparo lá dentro e é verificado fora a quantidade de radiação que passou. Então, a gente vai fazer isso não só aqui na porta, vai fazer na parede, vai fazer ao redor de todo o croquis, de toda a planta da sala que está emitindo radiação, certo? Aqui outro exemplo do levantamento radiométrico. Isso aqui é um angiógrafo, tá? Onde esse angiógrafo ele vai emitir radiação constantemente aqui. A gente vê que aqui tem um balde com água, tá? Aqui dentro tem água, que é para simular um corpo humano. Quando a radiação sai do angiógrafo, atinge o corpo humano, vai espalhar. Essa radiação espalhada vai ser direcionada para todos os lados, possivelmente pode passar por esse vidro plumbífero, ok? Então essas são as principais funções da câmara de ionização.
Então, outra característica da câmara de ionização, a tensão aplicada. Essa tensão aqui, certo? Entre um polo e o outro, ela vai variar entre 100 e 300 volts. Isso é muito importante. Nós vamos ver, de acordo com a variação dos volts, nós vamos transformar a câmara de ionização, por exemplo, em um contador proporcional. Outra característica específica, aqui é 1 para 1, é uma ionização para uma contagem, tá? Então a gente vai contar todos os que forem ionizados, todos os elétrons que forem ionizados. Então 1 para 1 e o campo de variação vai ser de 100, entre 100 e 300 volts de diferença de potencial. Ok? Então essas aqui são todas as características de uma câmara de ionização. Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários. Até logo.